Vamos trazer uma curiosidade sobre um assunto relevante, que provavelmente poucas pessoas sabem. Vamos falar sobre a morte dos discípulos de Jesus. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube, toda vez que eu vou colocar um vídeo novo. Vamos começar pelo apóstolo Pedro, o mais velho do grupo, foi o responsável por fundar as raízes do cristianismo, o que fez com que vários olhares de imperadores e dos chamados doutores da lei da época recaíssem sobre ele. De acordo com a tradição da Igreja, ele foi morto pelo imperador Nero por volta do ano 64. Tal como Jesus, ele também foi condenado à crucificação, mas por não se achar digno de morrer da mesma forma que seu mestre, pediu para que sua cruz fosse colocada de ponta cabeça. André era irmão de Pedro, e por conta disso foi um dos primeiros a se unir ao grupo dos seguidores de Jesus Cristo. Sua morte aconteceu antes da de Pedro, por volta do ano 60. Acredita-se que ele tenha sido bastante torturado antes de ir para a cruz grega, que possuía um formato de X. Autor de um dos 4 evangelhos, do livro do Apocalipse e de mais textos que constam na Bíblia, João era considerado o discípulo mais próximo de Jesus. Diferente de todos os outros seguidores de Cristo, ele é o único que aparentemente morreu de causas naturais aos 100 anos de idade, na região de Éfeso. Isso teria acontecido por volta do ano 98. A história da morte deste discípulo é um pouco confusa e não há nenhum relato exato sobre como teria acontecido a sua partida deste mundo. Após pregar na Ásia, acredita-se que o seu fim possa ter acontecido por meio de crucificação, enforcamento, apedrejamento, decapitação ou até mesmo por causas naturais, esta é a menos aceita. O que se sabe ao certo é que sua vida teve fim por volta do ano 80. Após ser enviado por Jesus em missão, Bartolomeu pregou em regiões como Armênia, Índia e Mesopotâmia. Sua morte também desperta curiosidade, sendo que entre os católicos a ideia mais aceita é a de que ele tenha sido colocado vivo em um saco após apanhar e ficar inconsciente, sendo lançado ao mar em seguida. Entretanto, algumas frentes acreditam que ele também teria sido crucificado, mas essa é uma ideia um pouco menos aceita pela maioria. Outro evangelista dessa lista, Mateus, pregou em regiões como Pérsia, Judéia e Etiópia após a ressurreição de Jesus. Sua morte aparentemente aconteceu em decorrência de um ferimento de alabarda, uma espécie de lança, por volta do ano 60. No início dos estudos sobre as mortes dos apóstolos, alguns historiadores chegaram a acreditar que Mateus teria morrido de causas naturais, mas a ideia não é aceita por boa parte dos estudiosos nos dias atuais. Tido como discípulo incrédulo, os relatos do Evangelho indicam que ele pediu para tocar em Jesus, e dessa forma, ter a certeza que ele havia ressuscitado. Tomé pregou na Índia e morreu por volta do ano 53 na região de Melyapur após ter sido perfurado várias vezes por uma lança. Curiosamente, a cidade em que ele morreu é conhecida atualmente como São Tomé de Melyapur. No grupo de Jesus havia 2 homens que atendiam pelo nome Simão. O primeiro se tornou Pedro, enquanto o outro era conhecido como Simão, o Zelote. Os relatos referentes ao seu martírio são diversificados, mas todos levam a crer que teve um fim tão cruel quanto o de muitos outros dessa lista. Entre as possibilidades para sua morte estariam uma possível crucificação, ter sido cerrado ao meio e até mesmo ter se tornado vítima de um massacre ocorrido no ano 70. Outro membro do grupo que se converteu de pescador a discípulo de Jesus. Ele teria sido o primeiro deles a morrer por causa de Cristo, algo que teria acontecido por volta do ano 44 do calendário atual. A ideia mais aceita para sua morte teria sido a decapitação, ordenada pelo rei Agripa. Sua cabeça estaria enterrada debaixo do altar da capela de São Tiago Maior, no bairro armênio de Jerusalém.
Ele é bastante venerado em países como Chile, Peru, México e Espanha, que, aliás, o têm como padroeiro e também mantém a tradição da caminhada de Santiago de Compostela. Existem duas possibilidades para a morte de Tiago Menor. A primeira data do ano 62, dando a entender que ele foi crucificado no Egito após uma passagem em missão pela Palestina. A outra versão é ele ter sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, sumo sacerdote que desejava ouvir da parte dele a denúncia de alguns cristãos, algo que certamente não aconteceu. Anto popular entre os católicos, Judas Tadeu seguiu para a Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia após a ressurreição de Jesus. Não se sabe ao certo como e quando sua missão terminou, mas muitos acreditam que a alabarda que aparece em sua imagem pode ter alguma relação com a morte dele. Por fim, temos o apóstolo responsável pela traição de Cristo. De acordo com relatos bíblicos, após entregar Jesus por 30 moedas de prata, Judas teria caído em si e percebido o erro que cometeu. Como já era tarde, seu arrependimento fez com que acabasse se esforçando para colocar um fim em sua vida. Eu sou o evangelista Ronaldo. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, seus familiares e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe. Faça seu comentário. Fique com Deus.